Então, vamos a colocar então essa primeira pauta. Vão preparando os motores, porque os Estados Unidos comunicaram agora, há pouco, por meio do site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, a inclusão do nome do ministro Alexandre de Moraes no rol de indivíduos sancionados pela Lei Global Magnitsky. A Lei Magnitsky é uma legislação americana que permite aos Estados Unidos impor sanções econômicas a estrangeiros acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos. Embora o aviso não forneça mais detalhes, a designação da sanção ocorre após o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ter declarado em junho que Washington, capital dos Estados Unidos, capital do poder americano, estava considerando sancionar o ministro. Como resultado da ação de hoje, todos os bens e interesses da pessoa designada ou bloqueada descrita acima, que estejam nos Estados Unidos ou em posse ou controle de cidadãos americanos, estão bloqueados e devem ser reportados ao OFAC. Além disso, quaisquer entidades que sejam de propriedade direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunto de 50% ou mais de uma ou mais pessoas bloqueadas, também estarão bloqueadas, a menos que autorizado por uma licença geral específica emitida pelo OFAC ou isentos, ou regulamentos do OFAC geralmente proíbem todas as transações por cidadãos americanos ou dentro, ou em trânsito, dos Estados Unidos que envolvam quaisquer bens ou interesses de pessoas bloqueadas. Ou seja, traduzindo, bloqueio de contas nos Estados Unidos, congelamento de contas e outras transações pelo sistema financeiro dos Estados Unidos e, obviamente, a proibição de entrada no país. E estou muito ansioso por te ouvir, Maurício Galante. O que você acha de tudo isso? Bom, essa já era uma decisão esperada há muito tempo. Eles fizeram um trabalho de busca para saber as autoridades brasileiras que já tiveram seus vistos bloqueados, já tiveram seus vistos rescindidos, ou seja, não podem mais entrar nos Estados Unidos até a revogação, que eu acho muito difícil. Quem perde o visto nos Estados Unidos, basicamente nunca mais volta aos Estados Unidos. E outros países que têm relações comerciais e diplomáticas com os Estados Unidos tendem a não permitir a entrada deles também. Então eu vejo uma consequência, a não entrada na União Europeia muito em breve dessas autoridades que já falaram no programa aqui. Mas especificamente financeiramente, isso significa a morte financeira da pessoa. Porque ela está sendo retirada do sistema SWIFT de contas correntes, transferências bancárias eletrônicas, o famoso TED e o DOC, né? Sim. E lembrar que os cartões de crédito, a Visa, Mastercard, são empresas americanas. Basicamente, 80%, 90% das transações de cartão de crédito no mundo são de empresas americanas, ou diretamente ou indiretamente. Há pessoas que dizem que se você tiver o sistema aí, o novo WorldPay do Banco Master, né? Uhum. E você consegue se livrar dessa SWIFT aí, dessas transações. Acontece que mesmo o banco One WorldPay, ele tem que usar indiretamente o sistema SWIFT para muitas outras transações. É quase que inexistente a possibilidade de fazer transação comercial, pagamento, comprar passagem aérea. Então, em bancos, empresas aéreas, comprar um ticket aéreo vai ser basicamente impossível, porque a pessoa vai ter que andar com dinheiro no bolso. Malas e malas de dinheiro para poder viajar para a Europa, né? Porque o dólar subiu aí. Sim, mas não dá muito, né? O Arthur já falou que o dólar está disparando, né? O euro deve estar maior ainda. E aí quando você vai comprar um lanchinho, você vai precisar carregar uma mala no seu bolso para pagar o lanchinho, porque não tem Pix, não tem cartão de crédito. E é isso. Mas também tem uma limitação, porque você não pode entrar nos Estados Unidos com mais de $10 mil. Sim, existem essas limitações. Então, o fato de você estar com um cartão de crédito te permite que o limite do consumo seja do cartão. Não necessariamente você andar com tanto dinheiro. Exatamente. Agora, professor Suano, eu estou pensando, o ministro Alexandre de Moraes bloqueou muita gente. Bloqueou contas correntes, bloqueou passaportes, bloqueou perfis. Será que é uma questão divina, que agora ele vai pagar com a mesma moeda que ele colocou a tanta quantidade de cidadãos? Segre, parece que dentre as tuas habilidades está de leitura de pensamento.
que estava aqui na hora que foi anunciado foi simplesmente dizer: agora o Alexandre de Moraes vai saber o que é ser constrangido e estar asfixiado. Porque a metodologia dele é asfixiar aqueles que ele odeia. Não precisa ser criminoso, não precisa ter nenhum problema, não precisa nada, basta ele odiar. Então ele asfixia, se cerca de indivíduos para enforcar e constranger este indivíduo como uma forma de tortura psicológica, para que ele ceda de alguma maneira aos desejos ou às arbitrariedades do Alexandre de Moraes. Esse é o ponto. Ele está sentindo, só que isso é o momento. Como o Maurício Galante falou, é interessante porque se ele estava brincando no momento, falou: eu quero ver se chega um porta-aviões aqui no Lago Paranoá, já demonstra uma certa ignorância técnica. Porque um porta-aviões não precisa ir no centro do Brasil. Não, mas ele fica aportar perto do Brasil, ficar ali e ficar mandando seus caças, que atravessam o Brasil inteiro sem precisar de reabastecer. E além de atravessar o Brasil inteiro, tem uma precisão tecnológica, ele não precisa trazer mal a ninguém, fazer malefício a ninguém. É só aqueles que eles precisam. Tá aí o porta-aviões que ele tanto queria. E nós temos uma situação que fala: se ele estava brincando porque ele imaginava que ele ia ter um constrangimento coletivo e por isso todos iam acompanhá-lo para confrontar, seja os Estados Unidos, seja as autoridades americanas, sejam as autoridades brasileiras que têm uma aversão a ele, ou seja a família Bolsonaro, ele vai sentir na pele uma das coisas que são as mais importantes para a política e para a realidade política brasileira. Ele agora é uma figura dotada de uma determinada doença, que é como era a lepra antigamente, em que ele vai verificar todos, mesmo aqueles que padecem das mesmos males que ele padece, vão se afastar dele. Eu sempre me refiro a um autor que é muito espetacular, é o Tommaso de Lampedusa. Por que eu vou citar ele? Quem é o Tommaso de Lampedusa? Ele escreveu um livro chamado O Gato Pardo, ou o Leopardo. Ele estudava a decadência da nobreza siciliana e tentava entender o que estava acontecendo com aquela novidade política. E ele várias vezes repete de maneiras diferentes no seu livro a seguinte frase: nós temos que mudar tudo para que tudo permaneça como sempre foi. O que é que precisa permanecer como sempre foi? Esse sistema que não vale nada. O que mudar tudo? Retirar aquelas peças que não prestam ou estão mostrando que o sistema não presta, de uma forma que o povo está avançando. Qual é a jogada para entender tudo isso? Agora ele vai sentir na pele, todos se afastando dele e dizendo o seguinte: para manter a porcaria desse sistema político, nós temos que retirar aqueles que mostraram o sistema político para a sociedade inteira, por isso eles estão nos revelando. É a hora de afastá-lo. Vossa Excelência sentirá na pele agora o que é ser traído, o que é ter deslealdade, tal qual o senhor tentou fazer contra o presidente Jair Messias Bolsonaro e, além de tudo, o que é ser uma peça que precisa ser afastada. Certamente é o que eu aguardo para um futuro, não breve, mas para um futuro médio. E médio no Brasil hoje é ano que vem. Ou semana que vem, né? Ou semana que vem. Nós tínhamos um programa definido há 15 minutos, mudou absolutamente todo. Avisa se o dólar tiver alguma modificação drástica. Tá bom. Porque isso pode afetar, claro, nós já somos mais de quase 28 mil telas no YouTube, 5 mil telas no X, agradecemos muito a tua audiência, compartilha o link porque hoje o programa vai estar sem desperdício de 1 minuto sequer. Mas já tem repercussões nas redes sociais, obviamente. Óbvio. Vamos acompanhar algumas? Edu, roda aí. Gleisi Hoffmann, essa foi genial. Eu gostei da sonomatopeia, né? É isso? Legal. A nova sanção do governo Trump ao ministro Alexandre de Moraes é um ato violento e arrogante. Mais um capítulo de traição da família Bolsonaro ao país. Nenhuma nação pode se intrometer no poder judiciário de outra. Solidariedade ao ministro e ao STF. Repúdio total do governo Lula a mais esse absurdo. Ela não lembra quando esse mesmo respeito ao poder judiciário de outro país que ela está pedindo não foi cumprido pelo presidente Lula quando na Argentina pegou um cartazinho que dizia Cristina livre. E lá tem sentença com trânsito em julgado, na Corte Suprema de Justiça. Bom, vamos ver outro das repercussões. Também não sei o que vai adiantar muito essa solidariedade para o ministro, não, mas enfim. Não, e que logicamente vai ser muito complicado. Aí temos o Flávio Dino.
Minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes. Ele está apenas fazendo o seu trabalho de modo honesto e dedicado conforme a Constituição do Brasil. E as suas decisões são julgadas e confirmadas pelo colegiado competente, plenário ou primeira turma do STF. E aí lembra um trecho da Bíblia, Isaías 32, o homem nobre faz planos nobres e graças a seus feitos nobres permanece firme. Bom, se ele está com esse pensamento, me parece que é válida o apoio, sem dúvida nenhuma, da mesma forma que pessoas da direita, conservadores, apoiam todas as barbaridades que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, nada mais justo que a turma que está do outro lado da ideologia mantenha também um apoio ao ministro Alexandre de Moraes. Em geral, a turma da canhota, a esquerda, acompanha todo mundo até o cemitério, mas não entra, né? Te deixa na porta e aí você vai com a tua tranquilo. Temos mais alguma manifestação, Edu? Vamos ver se temos alguma outra manifestação, porque... Ok, daqui a pouco tem mais. É muita coisa, mas vou passar para Ana Paula para ver algumas questões vinculadas com isso. O ponto está queimando, todas as redes sociais estão queimando, mas olha que interessante, essa lei Magnitsky foi impulsada pelo governo Obama contra um russo que teve umas sanções russas, Sergei Magnitsky. Sim. Por isso o nome dessa lei... Foi torturado e morto. Torturado e morto. E quando você observa as duas possibilidades que tem na aplicação, atos de corrupção, sim, ou violações graves aos direitos humanos. Aí o ministro pode dizer, eu não sou corrupto. Por transitividade e aplicabilidade foi a outra. Sim. E alguém pode dizer, mas quem tem a subjetividade de dizer que essa lei foi aplicada porque o ministro não cumpriu com os direitos humanos? O americano não é, e Maurício, por favor, entra no meio da conversa, de conhecedor da sociedade americana, e eu duvido que alguém contou no ouvido do Trump e o Trump falou para Marco Rubio e Marco Rubio me falou, vamos colocar a lei Magnitsky, e se ele fez alguma coisa melhor e se não fez, problema... Não aplicaram a criatividade. Essa fala da criatividade foi um pedido que foi feito ao ministro auxiliar, do ministro Alexandre de Moraes, contra a revista Oeste. Sim. De aplicar a criatividade para tentar encontrar nesse meio de comunicação livre algum problema. Então não é uma questão casual. Nos conta como funciona nos Estados Unidos essa eventual punição contra alguém que é grave. Sim, no caso concreto da aplicação da lei Magnitsky por direitos humanos, o fato é que o ministro Alexandre de Moraes censurou cidadãos americanos dentro do próprio território americano, os cidadãos residentes permanentes. No caso, o próprio Alan dos Santos, que está lá, sim, o próprio Constantino, que está lá. Constantino está se recuperando de câncer, fez pedido para a Suprema Corte brasileira para ter acesso ao dinheiro dele, que foi bloqueado aqui no Brasil, o dinheiro que ele ganhava quando ainda trabalhava na Jovem Pan, né? E para ter acesso para pagar o tratamento dele de quimioterapia. E esse dinheiro foi bloqueado por decisões arbitrárias. Ou seja, ele está sendo arrolado num processo que ele não tem acesso aos autos, ele não tem acesso às provas, anda em processo sigiloso, que aqui expõe sigilo de 100 anos, agora é moda, né? 100 anos em tudo, né? Mas antes da eleição falaram que não ia colocar sigilo em nada, né? Agora é tudo 100 anos. E esse é o fato. O fato é que foi caracterizado como tortura, não só, como o professor Suano falou aqui, tortura psicológica, como situação vexatória e perseguição. Então já está mais do que documentado. Os cidadãos americanos foram perseguidos, residentes nos Estados Unidos foram perseguidos e torturados psicologicamente e financeiramente. Não foi dado acesso aos autos. A Constituição brasileira, o mais importante, a Constituição brasileira não foi cumprida. E o que a Gleisi Hoffmann está falando é uma absoluta sandice. Ela não sabe o que ela está falando. O Brasil é signatário
da Carta pela Democracia Intercontinental de 2001 da Organização dos Estados Americanos. Ninguém lembra desse tratado, dessa carta, porque ela foi promulgada no dia 11 de setembro de 2001, no dia do ataque das Torres Gêmeas. Olha só. No dia do ataque do World Trade Center. Mas ela vigora até hoje, que o Brasil é signatário e se compromete a promover instituições democráticas, promover eleições livres, diretas e transparentes e em padrões internacionais. Não perseguir adversários políticos. Reforçar a doutora Ana Paula pode falar, reforçar os preceitos legais do dupla jurisdição, recurso jurídico, ou seja, o processo legal. Duplo grau de jurisdição. Jurisdição, que não é o caso. Você tem pessoas que deveriam estar sendo julgadas na primeira instância, que apenas cometeram atos de vandalismo, estão sendo julgadas na última instância sem possibilidade de recurso. Então, não é que a Magnitsky está sendo aplicada porque o governo americano quer. A Magnitsky está sendo aplicada no juiz que cometeu barbaridades jurídicas no próprio país aqui, Brasil, que não está cumprindo a carta signada com a Organização dos Estados Americanos. Basicamente, os Estados Unidos está reagindo, não está atacando ninguém. Perfeito. Os Estados Unidos não está atacando a soberania de ninguém. Os Estados Unidos está num clube em que é uma associação, a Organização dos Estados Americanos é um clube, onde todo mundo faz o contrato. É igual um condomínio. Fazemos o contrato aqui, ó. Ninguém vai fazer festa 1h da manhã, né? Não pode alugar para Airbnb, porque o pessoal faz festa. Boa. Né? Não pode ter carro da BYD, senão ele explode no seu estacionamento no subsolo. E que os itens do contrato não estão sendo cumpridos pelo Brasil. E como membro, os Estados Unidos, ele pode chamar atenção e usar o poder econômico que tem para forçar o Brasil a cumprir o que acordou, o que assinou. Ou seja, é uma quebra de contrato. É uma quebra de contrato. Não tem ataque de nada aqui. Mas, além disso, empresas americanas foram perseguidas, mais precisamente o X, Sim. o Twitter, Sim. O Facebook, o Instagram foi censurado e banido, contas banidas. E perseguição dessas Big Techs americanas no Brasil eram extorquidas a entregar dados pessoais, dados privados de contas de opositores políticos do STF e do governo, eram extorquidos. Se não entregar os dados do Gustavo Segré, Claro. nós vamos dar uma multa de 100 anos de sigilo e 100 mil por dia, né? Ou por hora, né? Por dia que ele está botando. 100 mil por dia. Isso é extorsão. Não, mas isso é extorsão. Então, é extorsão, usando a justiça brasileira para extorquir. Ou seja, só os políticos brasileiros, só o governo brasileiro, só a elite brasileira não consegue enxergar que nós estamos realmente vivendo uma faroeste brasileira. Mas o governo americano não é cego e está aplicando agora, mais do que justa, a lei Magnitsky nesse tirano.